assoberbadas sempre, né? Não damos conta de pensar. E sobre ser inabalável, né? Que não pode ser abalado, que é firme, que é fixo, que é constante. A gente poderia dizer que é corajosa, né? Nós somos corajosas. Nós somos intrépidas, constantes, invulneráveis, inquebráveis, inquebrantáveis. Mas não o nosso coração é quebrantável, amém? Nós somos mulheres sensíveis à voz do Senhor. Então, um monte de funções, e a gente, ainda assim, a gente precisa ser inabalável. Então, vamos fazer o seguinte, vamos orar já, para o Senhor falar aqui conosco, como é que nós vamos conseguir que essa essência esteja presente em nós e ela esteja sendo renovada a cada dia, amém? Não se trata apenas da gente encontrar essa essência, abrir o coração, Jesus vir morar aqui, se trata da gente manter Jesus aqui, a gente crescer nesse relacionamento com Ele. Então, vamos orar. Senhor Jesus, em Teu nome, Senhor. Estamos aqui nessa noite, ó Pai, para Te exaltar, para Te engrandecer. Já levantamos louvores a Ti, porque reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer. Abrimos aqui o nosso coração e Te pedimos, fala conosco. Que saiamos daqui diferentes de como chegamos, ó Deus. Que possamos dar um passo além, um passo adiante, para a honra e glória do Teu nome. E para que nossas vidas ainda Te glorifiquem mais. No nome de Jesus, amém. Amém. A Gal compartilhou aqui aquele salmo que fala sobre o Monte de Sião. Nós cantamos, né, também a música, que aqueles que confiam no Senhor são como o Monte de Sião. Então, a gente já sabe que para ser inabalável, tem que confiar em Deus. Então, a gente já sabe o caminho, já sabe primeiro requisito. Precisamos confiar no Senhor. E o Salmo 51:10, esse versículo aqui que muitos conhecem, que o rei Davi falou numa hora em que ele reconheceu o seu pecado, em que ele reconheceu que ele precisava da misericórdia do Senhor. E ele disse assim: cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Amém? Então, assim como o rei Davi, assim como o salmista Davi, nós podemos clamar ao Senhor. Como é que está o teu coração? O teu coração é um coração puro? Né? Cria em mim, Senhor, um coração puro. Gente, não há como nós termos um coração puro sem pedir ao Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor. E Ele está aqui nesta noite. Ele te acompanha todos os dias. Ele está só esperando que você peça a Ele. Porque Ele te respeita. Ele respeita as tuas decisões. Ele respeita as tuas escolhas, a tua intimidade. Ele não entra sem ser chamado. Então, a coisa linda, Davi pedindo ao Senhor: cria em mim um coração puro. Se é para criar, é porque não existia, não é verdade? Cria em mim. E o Senhor, Ele cria onde não há. Amém? Ele cria onde não há. E Ele renova o nosso espírito. E esse espírito se torna inabalável. O profeta Ezequiel, no capítulo 35, nos versículos 26 e 27, ele nos dá uma promessa tremenda. Ele dá uma promessa para o povo de Israel. Um povo que andou errante, um povo que andou buscando outros deuses, um povo idólatra, um povo que se afastou do Senhor. E quantas vezes nós
endurecemos o nosso coração e quantas vezes nós nos afastamos de Deus. Não é verdade? Será que você pode avaliar a sua vida e você pode pensar quanto tempo você caminhou só? Quanto tempo você quis fazer seu próprio caminho? Você pensou, eu posso fazer, eu vou resolver, eu vou seguir essa direção. E você seguiu. Nas horas das dificuldades, talvez você tenha buscado ao Senhor tantas outras vezes, mas depois que estava tudo bem, você não, eu vou seguir o meu caminho. Eu fui uma pessoa desse jeito. Eu seguia o meu caminho e quando eu deparava com a dificuldade, eu buscava Deus. Mas eu não tinha pedido a Ele ainda um coração puro. Eu não sabia desse segredo. Mas eu o buscava quando eu necessitava. E então, depois, eu voltava a viver minha vida do jeito que eu queria, fazendo minhas próprias escolhas. Mas aqui, o profeta Ezequiel, ele fala para o povo. E essa palavra é para você também. Vamos ler? Vamos ler? Tá? Deixa eu abrir aqui. A minha colinha não está ali na tela. Então, Ezequiel 36. Está aqui. 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Gente, olha que coisa tremenda. O Senhor nos promete um coração novo, um coração de carne. E nos promete o Espírito Santo dele em nós. Ele nos promete dar esse Espírito, que vai nos guiar a andar nos seus estatutos, na sua palavra, nos seus ensinamentos. Amém? Mas o grande segredo é que a gente precisa o quê? Precisa clamar, precisa pedir. Esse é o caminho do ser inabalável. É estar com o Senhor. E para estar com o Senhor, eu preciso convidá-lo para estar comigo, estar no meu coração. E me dar um coração novo, um coração de carne. E me dar o seu espírito. E tornar o meu espírito o quê? Inabalável. Amém? No nome de Jesus. Eu estou crendo que todo mundo está acompanhando. E todo mundo está crendo nisso, está se posicionando diante de Deus. Então, eu comecei a pensar, meu Deus, quem é com tantas mulheres maravilhosas na Bíblia? Quem é que eu poderia pensar como um exemplo de ser inabalável? Gente, na mesma hora, na minha cabeça veio Maria. Tantas outras a gente poderia pensar. Mas eu me lembrei de Maria, que era uma jovenzinha, que a Bíblia descreve, era virgem, ela estava noiva de José, né? A palavra diz desposada, ela estava prometida, mas eles ainda não haviam coabitado. E o que acontece? Deus a escolheu. A escolheu para quê? A escolheu para ser mãe do nosso Salvador. Escolheu para ser mãe de Jesus. Que privilégio. É um privilégio. Que missão tremenda. Mas o Senhor, Ele tem missões diferentes para cada pessoa. E Ele tem uma missão para mim, Ele tem uma missão para cada uma de vocês. Bote seu nome aí, o Senhor tem uma missão para você, Ele tem um grande propósito. Há vários propósitos, né, que a gente vai cumprindo, mas existe um grande propósito de Deus na nossa vida. E Maria foi escolhida, então, para ser mãe de Jesus. Mas todo mundo sabe
que o que aconteceu? Ela foi visitada por um anjo, né? Vamos rapidamente lá em Lucas, no livro de Lucas. Vamos abrir em Lucas, aqui, tá? No capítulo 1, no verso 28. E o anjo chega e fala assim para ela: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Mas ela se perturbou com aquela palavra. Espera aí, favorecida, como é que é isso, né? Ficou prestando atenção. Aquela jovem, ela conhecia a palavra de Deus. Ela era de uma linhagem do povo de Deus, ela conhecia a palavra. E então ela ficou prestando atenção, o que Deus tem para mim? E ficou ouvindo, ela sabia da promessa de um Messias. Ela sabia que viria um Messias Salvador. Então, vamos seguir, né? Ela ficou assim. E no verso 31 diz assim: eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Mas olha, gente, nosso Deus é um Deus amigo, é um Deus que conversa, é um Deus que nos dá a liberdade de arrazoar com Ele, de conversar com Ele. E naquele momento, estava ali na casa dela o anjo que foi enviado pelo Senhor. Mas olha, espera aí, me explica isso, né? Ela pergunta, você tem o direito de perguntar. Você pode chegar diante de Deus e perguntar. E ela perguntou, então ela disse assim: mas como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E na mesma hora o anjo lhe respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Tremendo. Então ela já entendeu. Bom, então não depende de mim, né? Tão somente. Eu preciso aceitar, mas é o Espírito Santo que vai gerar o Senhor, e Ele então crescerá dentro de mim, né? Foi gerado pelo Espírito Santo, e ela aceitou. E eu imagino que naquela hora ela deve ter pensado muita coisa, porque ela era noiva, e ela, como é que ela iria aparecer grávida? Como ela iria explicar isso para o noivo dela? Ela deve ter pensado tudo isso, gente. E há coisas na nossa vida que muitas vezes Deus vai nos conduzindo, vai falando conosco, e a gente começa a questionar. Mas veio uma resposta direta do Senhor: eu farei. O Espírito Santo descerá sobre ti, te envolverá, e esse ser, esse ente, será gerado dentro de você. E ela aceitou. E o que ela respondeu, né? No verso 38 diz assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então eu queria que você pensasse na sua vida, porque nós estamos falando hoje de ser inabalável, mas para nós sermos inabaláveis, nós vimos que a gente precisa o quê? Confiar no Senhor. A gente precisa ter esse coração de carne, um coração puro. E a gente precisa ter esse espírito inabalável. E a gente precisa ser como Maria, que ela recebeu a palavra, acolheu e se levantou e disse: eu estou aqui, faça-se na serva do Senhor, assim como você falou. Né? Então, vamos pensando tudo isso. Agora, voltando no versículo 39, diz o... no versículo 36, desculpa,
Susana, diz assim: e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Então, João Batista era promessa, era prometido lá no Velho Testamento. E o que acontece? A Isabel não conseguia engravidar, e vocês sabem da história. Ela engravidou, Deus deu aquela experiência para Zacarias, quando ele estava ali como sacerdote, dentro do Santo dos Santos. Ele teve aquela experiência, e Deus, então, disse que no tempo determinado, Isabel teria um filho, que seria João Batista, que iria pregar sobre a vinda do Senhor. Né? Ele viria como precursor, abrindo o caminho para a vinda do Senhor. Mas que coisa interessante, que eu nunca tinha pensado. Imediatamente depois disso, Maria vai para a casa de Isabel. A Bíblia nos conta que assim que Isabel se encontrou grávida, ela preferiu ficar afastada, ficar isolada, né? Eu não sei, aí a gente pode conjecturar tantas coisas. Uma pessoa idosa, ela já estava com idade, demorou tanto para engravidar, e ela foi para as montanhas e ela ficou isolada lá. E Maria foi para lá, né? E eu escutei numa pregação a Edmeia dizendo que ela foi para ajudar Isabel. Eu gostei dessa ideia, achei muito linda. E, de fato, eu tenho certeza que quando ela chegou lá, ela ajudou bastante Isabel. Isabel já estava no 6º mês, né? E daí a 3 meses ganharia um neném. Quem já teve filho sabe da dificuldade que é. A barriga vai crescendo e tudo vai ficando mais difícil. E eu tenho certeza que Maria ajudou. Então, a gente pode ir vendo o caráter daquela jovem, né? E ela ali deve ter aprendido também muitas coisas, porque uma menina tão jovem, ela não podia nem imaginar que ela estaria carregando um filho no ventre, e logo ela passaria por um parto e por tudo aquilo que ela passou. Então, elas tiveram um momento lindo, uma jovem e uma idosa ali. E quando ela chegou, que coisa mais linda. Vamos ver aqui o que a Isabel falou para ela, né? No verso 41, diz assim: ela entrou, né? E ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E ela perguntou: de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, verso 45, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém? Quando a gente crê na palavra que Deus nos dá, essa palavra se cumpre na nossa vida. Amém? Então, não importa o que a gente passe, porque, veja bem, a gente, por enquanto aqui, a gente está falando de uma situação e ainda não falamos da solução em relação ao noivo. Não é verdade? A solução em relação ao noivo. A gente não sabe em que momento que eles se reencontraram. Se a Maria chegou antes na casa da Isabel, né? O The Chosen coloca assim, ele indo lá para a casa da Isabel encontrar com Maria. Mas eu não sei como é que é, a Bíblia não fala. Mas eu queria que a gente visse aqui, rapidamente, lá em Mateus, no comecinho de Mateus, que todo mundo lembra, né? Mateus 1, que José diz assim, que ela se encontrava grávida,
né, sem que antes tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Então, tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor. Aleluia. Então, glória a Deus que José também era um homem que tinha a palavra de Deus, que confiava em Deus, e quando ele escutou aquela palavra, porque o que aconteceria, gente? Ela ficando grávida e ele dizendo, o filho não é meu, a Maria simplesmente podia ser apedrejada. Né? Essa que é a verdade. Ele não a queria infamar, mas ele ficou pensando, Senhor, o que tu queres? Sabe, quando nós tomamos decisões, a gente precisa orar e buscar o Senhor e perguntar a orientação dele. Ele nos orienta, amém? E José ouviu e obedeceu, então os dois permaneceram juntos. E a coisa mais linda é esse cântico de Maria, que tem logo aqui, em Lucas, que depois eu pedi a Débora que a gente pudesse cantar, que Maria disse assim, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Então, esses primeiros versículos, ela agradece pela obra de Deus nela. Ela agradece pelo que Deus está fazendo na vida dela. Nós precisamos ter um coração grato, como Maria tinha. Mas a coisa mais linda é que depois ela continua, e ela mostra gratidão pela obra de Deus nela, que vai abençoar a todos, que vai abençoar a igreja. Ela foi escolhida para ser mãe do Salvador. E você foi escolhida para quê? Ah, não sei, pastora. Mas Jesus sabe. Você tem um chamado. E Deus vai abençoar a sua igreja através de você. E a Maria ali, ela conhecia a palavra, ela sabia, ela ia dar a luz ao Messias. E ela então, na segunda parte do cântico, ela agradece e ela diz, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Amém? Ela conhecia a palavra de Deus, ela sabia que aquele bebê, ele vinha para trazer libertação aos cativos, para secar as lágrimas dos que estavam sofrendo, para acudir ao aflito, para nos salvar, para nos libertar, gente. Ela teve essa sensibilidade. Ela agradeceu ao Senhor, ela se sentiu honrada, sim, mas ela agradeceu pela obra para todos. E esse sentimento foi muito importante. É o sentimento que nós temos que ter, não se trata só de nós, se trata da obra de Deus. Nós precisamos nos envolver, nós precisamos participar, nós precisamos nos doar. Maria se doou. E nós também precisamos nos doar. Mas ela só pôde fazer e ter aquela postura, por quê? Porque ela conhecia a palavra de Deus. E ela vivia a palavra de Deus. Amém? Aleluia. A Débora nos deu o exemplo aqui, com a régua, que foi muito legal, muito interessante.
Eu gostei muito. E já nós vamos falar sobre aquela casa sobre a rocha, mas eu queria que a gente fosse rapidamente em Colossenses 3. Colossenses, na Epístola aos Colossenses 3, versículos 16 e 17. Como o Senhor, Ele nos fala que devemos ser. Ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em sabedoria, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E o que vai acontecer? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em um nome do Senhor, dando por ele graças a Deus. Amém? Tudo o que Maria fez. Não foi verdade? Entoando louvores a Deus, agradecendo ao Senhor. E nós temos que botar isso em prática na nossa vida, porque nós queremos e nós seremos inabaláveis. Se nós já éramos, hoje nós vamos nos fortalecer ainda mais no Senhor, no nome de Jesus. Mas vamos rapidamente, então, lá para Lucas, capítulo 6, que diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que a ouve e não a pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? E da mesma forma que acontece com a casa, acontece conosco. Se nós conhecemos a palavra, lemos a palavra e nós não a praticamos, então a gente fica suscetível. Quando vem as dificuldades, quando vem as tempestades, a gente não apenas se abala, a gente quebra. A gente literalmente não se sustenta. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Então, nós precisamos ler, conhecer e comer essa palavra, ser alimentado dessa palavra todos os dias e botar em prática. Essa palavra precisa virar a nossa própria carne, amém? Já ser uma coisa natural, tem que fluir de nós. Nós precisamos viver a palavra, porque não adianta a gente falar, Senhor Jesus, espera aí, Luiziana, você não está cumprindo a minha vontade, você está saindo pela tangente, não é? Então, a gente precisa ser firme com a palavra. Quando a gente ouve ao Senhor e a gente não deixa a nossa própria vontade prevalecer, então, nós somos edificados, somos fortalecidos. Ele diz aqui que a gente precisa cavar fundo. O que significa isso com relação à palavra de Deus? Eu já conheço a palavra de Deus, eu estou há muitos anos na igreja, então você precisa se aprofundar mais. Leia mais, estude, vá fundo, até você encontrar a revelação dessa rocha. E se firme ali, se coloque ali. Vai ser como aquela régua aqui que a Débora mostrou, que vai cair o pote em cima e ela não vai se abalar. Por quê? Porque no Senhor nós somos fortalecidos, amém? E a Maria demonstrou isso, que ela estava firmada na palavra. E depois daquilo ali, daquela experiência que ela teve, né? Quando nasceu Jesus, então, quando nasceu João, ela seguiu o caminho com seu marido, né, José, os dois seguiram. E quantas coisas eles passaram, tiveram que fugir para o Egito.
depois tiveram que voltar. Quantas situações difíceis Maria passou junto com José. Mas quando ela disse sim, ela sabia que não seria fácil. Mas ela tomou uma firme decisão. E José também. Quando ele disse sim, né, quando ele soube que aquilo vinha da parte de Deus, ele disse sim. E os dois se mantiveram firmes. E a gente sabe que não foi fácil, né? Jesus, eles criaram Jesus. A manifestação do ministério de Jesus foi aos 30 anos. Então, até ali, eles sabiam quem era Jesus, e Jesus falava que tinha que manter o silêncio, né? Não podia ser revelado ainda, não era chegado o momento de ser revelado. Mas houve momentos interessantes, que vocês lembram, quando eles foram para Jerusalém, e quando eles se deram conta, já estavam no caminho de casa, Jesus tinha desaparecido, e eles voltaram, e Maria ficou preocupada, né? Ficou tensa, cadê Jesus? E quando o encontrou, ele disse que ele estava cuidando das coisas do Pai. E a palavra de Deus diz ali que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. E em vários outros momentos a gente vê que Maria guardava todas as coisas no coração. Sabe, nós mulheres precisamos aprender a guardar algumas coisas no nosso coração. Às vezes a gente quer tudo rápido, né? Eu pelo menos, não sei se você é assim. Mas a gente precisa confiar no Senhor, confiar que Ele está fazendo a obra na nossa vida. Quando Jesus foi levado ao templo para ser consagrado, para ser apresentado, Simeão deu uma palavra e disse para Maria que ela seria transpassada no coração. Que palavra forte, né? Você imagina aquela mulher, ela recebeu aquela palavra, e ela deve ter guardado aquela palavra no coração. E quando Maria viu seu filho lá na cruz, que aquela lança transpassou Jesus, com certeza ela sentiu o coração dela transpassado. Mas ela sabia que aquilo era uma obra maior. Era obra de salvação para nossas vidas. E ela o chamou de Salvador. Quando ela cantou aquele cântico, ela chamou de meu Salvador. Maria precisava de salvação também como nós. Ela era pecadora como nós. Somos todos pecadores. E a Maria, então, foi transpassada ali na morte de Jesus, mas ela passou por tudo isso. Em algum momento, seu esposo morreu e ela estava... A Bíblia diz que Maria, assim que Jesus foi ressurreto, eles se reuniram lá no tabernáculo para orar. No cenáculo para orar. E Maria estava ali, se você vê a listinha de pessoas, Maria, mãe de Jesus, estava ali orando. Aquela mulher inabalável. Inabalável. Por quê? Porque ela creu na palavra de Deus. A gente tem que ir junto com essa palavra, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa palavra gera fé em nós. E a fé nos traz aquela certeza das coisas que hão de vir. A fé nos traz a certeza daquilo que a gente está esperando. Essa é a nossa esperança. Amém? Eu não sei o que cada uma de vocês, quantas mulheres lindas aqui na minha frente, histórias diferentes, chamados diferentes. O Senhor tem um chamado para você. Ele te ama como você é. E pelas suas características, Ele determinou um chamado para você. Mas Ele está esperando você dizer sim. Sim, Senhor, me mostra, fala comigo. Eu vou atender a esse chamado. Eu vou cumprir Tua palavra. Eu vou viver a Tua palavra. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Em Hebreus 12, versículo 28.
Não, vamos ler primeiro Hebreus 10, por favor, Suzana. Hebreus 10, de 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. 39. 35 a 39, vamos lá. Desculpa, Suzana, volta lá. Isso. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Vamos lá. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos das que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Você pode ler comigo isso? E dizer: nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Quando nós cumprimos a vontade de Deus, quando nós somos obedientes, Ele cumpre as suas promessas. E nós temos que guardar essa esperança. É isso que nos torna inabaláveis. Amém? É ter Jesus no coração. Ele nos dá um espírito inabalável. O seu espírito vive em nós. O seu espírito nos vivifica, nos torna inabaláveis. Mas não é só isso. A gente precisa continuar se instruindo na palavra e precisa viver a palavra para que a nossa esperança seja renovada e a nossa fé seja fortalecida. E quando a gente cumpre o que Ele fala, o que Ele nos manda, Ele cumpre as promessas na nossa vida. Eu não sei se você está esperando por promessas, cumprimento de promessas na sua vida. Eu já tive muitas promessas cumpridas, mas eu ainda tenho promessas a serem cumpridas na minha vida. Há promessas que estão sendo gestadas por Deus, eu posso ver. Posso ver coisas lindas que Deus já está fazendo, coisas que eu estava esperando, que eu chorava para que acontecessem. E eu estou vendo que Deus está operando, Deus está fazendo. Então eu preciso conservar o meu coração firme em Deus. Assim eu serei inabalável. E o Senhor, nesta noite, está te chamando também para você renovar essa sua entrega a Ele. E para você permitir que Ele renove o teu espírito, derramando mais e mais do seu Santo Espírito no teu coração. Amém? Você precisa persistir. E precisa ter esse coração agradecido como Maria. E nós vamos engrandecer ao Senhor aqui, com esse cântico de Maria. E eu queria que você se derramasse na presença de Deus. Eu trouxe para você uma meditação simples, mas do coração de Deus. Amém? Que passou aqui pelo meu coração e que me moveu, porque eu quero ser inabalável, eu preciso ser inabalável. E amanhã você estará aqui, nós trataremos de vários assuntos das mulheres em que nós precisamos ser inabaláveis, e nós seremos, amém? Porque quem nos fortalece é o Senhor, mas há uma parte que nós é que temos que fazer. Vocês entenderam? Não é simplesmente cair do céu e Ele nos fazer inabaláveis. Não, você precisa se levantar, mulher de Deus. Vamos levantar? Vamos levantar? Se levante.
Se levante em nome de Jesus, como Maria. Ela ficou apavorada. Mulher, você é favorecida do Senhor. Ela, peraí, deixa eu escutar, né? Você foi escolhida para ser mãe do Salvador. Ela ficou apavorada. Meu Deus do céu, mas como é isso? Eu não me deito com homem algum. E o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. E ele te envolverá. E ele descerá, o Espírito Santo descerá agora sobre ti e te envolverá. E ele vai renovar o teu coração. Esse coração que tem que ser de carne sempre. Não deixe seu coração endurecer por decepções. Não deixe seu coração se endurecer por mágoas. Quantas vezes nós somos magoadas, quantas vezes nós somos passadas para trás, quantas vezes nós somos ignoradas. Isso nos machuca, mas em nome de Jesus, nós vamos deixar isso tudo agora no altar. Não tem lugar para isso no nosso coração. Nosso coração tem que ser um coração puro. Ele prometeu que nos daria um coração puro e um espírito inabalável. Eu quero um coração puro. Você quer um coração puro? Fala comigo. Eu quero um coração puro, Senhor. Eu quero um espírito inabalável. Então, Senhor, vem tirar do meu coração a tristeza. Vem tirar do meu coração a mágoa. Vem tirar do meu coração a decepção. Você quer vir ao altar? Venha. Entregue para Ele tudo isso. Entregue para Ele. Se você deseja hoje sair com o seu coração renovado, venha ao altar, entregue suas dores. O Senhor está aqui. Enquanto o pessoal do louvor vai estar cantando essa música, se você sentir no seu coração de vir, vem aqui na frente. Porque o Senhor quer te renovar. O Senhor quer te fortalecer. Ele quer renovar o teu coração. Ele quer que teu Espírito Santo, que o Espírito Santo renove o teu espírito. Aleluia. Deixa o Senhor falar contigo.
Amém. Amém. Aleluia. O Senhor está aqui para te ajudar, para te abençoar, para te fortalecer. Ele não quer que você fique só. Ele quer te acompanhar. Peça a Ele, para Ele visitar o teu coração. Será que nos momentos de luta você tem conseguido ficar firme? Nós vimos ao longo desse ano que passou tantas pessoas com luta. Pastora Cláudia enfrentou, descobriu um câncer muito agressivo. Fez um tratamento difícil. E ela ficou inabalável. Teve momentos em que ela chorou, com certeza. Teve momentos em que ela se sentiu fraca, com certeza. Mas ela segurou nas mãos do Senhor. Deus levantou a sua família como uma fortaleza, levantou a igreja. E ela passou por tudo aquilo e está aqui para testificar do Senhor. Amém? Nós vimos a Wanda. Nós vimos, ó Pai, situações difíceis demais, que o Senhor deu a vitória. E Ele nos dá, mas no momento em que a gente passa, é complicado. Então a única forma é permanecermos no Senhor. Amém? Coloca a sua mão no coração. Senhor Jesus, vê, Jesus, cada filha tua aqui, que te ama, Senhor, que nesse momento aqui, Jesus, se rende a Ti, reconhece Tu como Salvador, como Senhor de suas vidas. Ó Deus, elas receberam um coração puro. Tu purificastes o nosso coração, Senhor. E Tu vivificastes o nosso espírito, Senhor. Nós recebemos aqui um espírito inabalável. E nós Te louvamos, ó Deus. Nós Te somos gratas, ó Deus, como Maria, Pai. Queremos que a nossa alma Te engrandeça, Senhor. Tu tens uma obra na nossa vida. E nós nos apresentamos aqui como instrumento nas Tuas mãos, para abençoar a Tua noiva, abençoar a Tua igreja, fazer parte, Jesus, do estabelecimento do Teu reino aqui na terra, Senhor. No nome de Jesus, amém, Senhor, aleluia, aleluia, amém.